A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Conhecimentos bancários. Este livro traz os diversos temas abordados pelo sistema bancário em linguagem clara e objetiva. Favorece aqueles que se preparam para concursos, profissionais do mercado e também serve como guia de orientação no cotidiano das pessoas para uso adequado dos serviços e produtos dos bancos. O conteúdo é abrangente e atualizado, tornando conhecidos os principais produtos e serviços oferecidos pelos bancos, esclarecendo dúvidas e conscientizando o consumidor bancário de seus direitos e deveres. Os serviços prestados pelos bancos são praticamente indispensáveis. O pagamento de contas, impostos, depósitos, saques, recebimento de créditos, de salários e outros itens fazem parte da nossa vida. Bancos são empresas visando lucro e uma das formas de aumentar esse lucro é cobrando tarifas por serviços prestados. Os bancos oferecem diversos serviços, sendo os mais usados pelos brasileiros o depósito, os cartões de crédito e os empréstimos. A conta bancária faz parte de nossa vida cotidiana. Utilizamos a conta bancária para pagar contas, depositar rendimentos, manter dinheiro seguro. Carregar dinheiro em espécie ou guardar embaixo do colchão como antigamente, hoje se considera atitude temerária. As contas correntes podem ser abertas também com a finalidade do recebimento de salário, benefícios da Previdência Social, pensões e pensões judiciais. A abertura de contas correntes no Brasil é normatizada pelo CMN, através das resoluções 2025 e 2747 e dispositivos complementares. Todos os correntistas, ou todos os que queiram se relacionar com o banco ou realizar algum negócio com um banco, devem ter um cadastro. Os bancos, para efetuar negócios com seus clientes, elaboram fichas cadastrais, ou seja, um conjunto de informações sobre o cliente, pessoa física ou jurídica. O cadastro se inicia com a prestação de informações pelo próprio cliente, em formulário especial, devidamente assinada por ele ao final, após a data. Nele, o cliente declara seu nome, endereço, atividade profissional, nacionalidade, data e local de nascimento, cidade onde residiu anteriormente, há quanto tempo reside na nova cidade, tipo de documento de identidade, número, órgão que o expediu e data, CPF, se é empregado, local de trabalho, data da admissão, cargo atual, renda mensal, estado civil e, se casado, regime de casamento e dados sobre o cônjuge, nome, nacionalidade, data do nascimento, atividade profissional, documento de identidade e CPF. As pessoas jurídicas deverão, através de um seu representante autorizado, fazer a declaração, fornecendo dados compatíveis com sua natureza jurídica, nome, endereço da sede, de filiais, se houver, nacionalidade dos sócios ou principais acionistas, atividade civil ou comercial, data da constituição da sociedade ou empresa, registro civil ou na junta comercial e demonstrativos de receitas obtidas. Devem ser informados também os bens imóveis, casa, terreno, sítio ou fazenda, apartamento, etc. Além de bens móveis de valor, tais como automóveis ou outros veículos, gado, ações, aplicações financeiras e demais bens que constituem o seu patrimônio. O banco, para confirmar tal declaração, pode exigir comprovação através de documentos, escrituras públicas de compra para os bens imóveis e certificados dos veículos e recibos para outros bens. Para cada bem, o cliente deve informar o valor estimado por ele. A pessoa jurídica deverá, igualmente, comprovar, através dos mesmos documentos ou através de balanços e balancetes, os bens que compõem o seu patrimônio e informar os valores contabilizados. Devem ainda ser declaradas as fontes e referências, isto é, pessoas ou empresas com seus respectivos endereços, que possam atestar a sua idoneidade ou dar informações sobre a sua pontualidade em compromissos assumidos.
De posse dessa declaração para fins de cadastro, o banco, através de um funcionário especializado, avalia os bens, considerando seu valor venal à vista. Analisa os comprovantes apresentados, consulta as fontes apontadas e o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Consulta também o CCF, o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos do Banco Central, e, a seguir, atribui um limite de crédito ao cliente. No caso de pessoas jurídicas, far-se-ão também análises dos balanços periódicos, balancetes mensais e demonstrativos financeiros. Está, assim, feito o cadastro do cliente, que poderá pleitear empréstimos ou realizar outros negócios com aquele banco. Cartão de assinatura. Ao abrir a conta, o cliente lança sua assinatura no cartão, a assinatura que irá usar para retirar talões e emitir cheques, contratar empréstimos, fazer aplicações financeiras e dar outras ordens ao banco. Normalmente, os bancos pedem para que o cliente assine o cartão 2 ou mais vezes. Assim, as assinaturas em cheques e nos demais documentos serão sempre confrontadas com as do referido cartão por funcionário especializado em grafologia. Procuração. Na linguagem bancária, é o instrumento da procuração, ou seja, o documento que prova que uma pessoa possa praticar alguns atos em nome de outra pessoa. Quem passa a procuração é denominado outorgante. Quem recebe a procuração e praticará o ato em nome do outorgante é chamado outorgado, ou seja, procurador. A procuração pode ser outorgada por instrumento particular, isto é, em papel comum, manuscrito ou datilografado, assinado pelo outorgante. Nesse caso, os bancos exigem que o instrumento particular tenha a firma reconhecida em cartório. Há também a chamada procuração por instrumento público. É aquela passada em cartório. O outorgante vai a um cartório e manda que o cartorário redija a procuração num papel do cartório, onde ficará registrada a outorga, nomeação do procurador. Esse documento tem fé pública e, por isso, não precisa de firma reconhecida. Conforme determina a lei civil, os poderes dados ao procurador cessam com o falecimento do outorgante, o que vale dizer que a procuração perde o seu valor. Dessa forma, quando morre o outorgante, os bancos pagam somente os cheques emitidos pelo procurador anteriormente à morte daquele. Fontes de referência. Os bancos consideram como fontes de referência os estabelecimentos comerciais, o Serviço de Proteção ao Crédito das associações comerciais, o cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central, assim como toda e qualquer pessoa que possa informar sobre a idoneidade do cliente que propõe a abertura de conta corrente ou obtenção de empréstimos. Vejamos os tipos de contas bancárias. Conta poupança. É uma forma de começar a acumular algumas reservas financeiras. Tem baixo rendimento, mas o dinheiro fica prontamente disponível em caso de uma crise financeira. É a aplicação mais simples do país. O rendimento é recebido uma vez por mês, na data de aniversário da caderneta. A rentabilidade é de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, taxa referencial. Observação. TR é um índice criado pelo governo para a complementação do rendimento das poupanças. Ele é calculado a partir da taxa Selic, que indica a taxa de juros no Brasil. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, garante até R$60 mil por CPF por instituição. Isto é, a garantia vale para várias poupanças no mesmo CPF, desde que em diferentes instituições. O FGC é uma instituição privada e sem fins lucrativos, mantida pelos próprios bancos para garantir ao credor que ele receba pelo menos parte do seu dinheiro em caso de falência do banco onde depositou seu dinheiro em poupança. Os ganhos só ocorrerão se o investidor esperar até a data de aniversário da caderneta. Se retirar o dinheiro um dia antes, perderá todo o ganho do mês. O banco não pode cobrar tarifa de manutenção de conta poupança.
Novas regras em 2010. A remuneração continua sendo feita da mesma forma, mas a cobrança de imposto mudou. Antes, o dinheiro era isento de imposto de renda. Com as novas regras, o governo estabeleceu o percentual mínimo de 0,5% ao mês de rendimento para começar a cobrar o imposto. Quando o valor do lucro ficar acima do equivalente a 0,5% ao mês, será cobrado um percentual de imposto que dependerá da taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. Novas regras em 2012. Medida provisória altera o rendimento das cadernetas, que renderão menos em caso de queda da taxa Selic. Se os juros continuarem em queda, o governo pode mudar novamente as regras para quem aplica na caderneta. A regra determina apenas que quando a taxa Selic ficar igual ou menor a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passará a ser 70% da taxa Selic mais TR. Os depósitos realizados antes do dia 4 de maio de 2012 não sofrem nenhuma alteração e têm garantido o rendimento fixo de 6,17% ao ano, mais TR, pelo tempo que forem mantidos em poupança. Conta corrente. A maneira mais prática para realizar as transações como depósito, saque, pagamentos, recebimento de créditos, que podem ser feitos através de cartões ou cheques. É importante saber que as contas correntes normalmente pressupõem uma tarifa mensal. Os bancos são obrigados pelo Banco Central a fornecer gratuitamente um cartão de débito para a movimentação de sua conta ou um talão de cheques com 10 folhas por mês, mas podem cobrar pelo uso extra e pela emissão de cheques com valores baixos ou altos. Os bancos brasileiros são obrigados pelo Banco Central a disponibilizar mensalmente um extrato que detalhe todas as transações, bem como o saldo final. É possível também obter extratos diários pela internet, nos caixas automáticos ou pelo telefone e pelo fax. O cheque compensado ou o registro de uso do cartão dá a garantia de ter sido feito o pagamento e de que a pessoa ou companhia a quem foi destinado recebeu o dinheiro. As contas podem ser individual, permite a movimentação por um único titular. Conjunta simples, a movimentação a débito somente poderá ser feita com a assinatura conjunta dos titulares. Conjunta solidária. A conta solidária vem com a expressão e ou. A movimentação, crédito ou débito, poderá ser feita por qualquer dos titulares isoladamente. Menores na faixa entre 16 e 18 anos podem manter conta com movimentação livre, desde que autorizado pelo responsável legal. Se emancipado, fica dispensada a autorização. Para menores de 16 anos, a movimentação somente poderá ser feita pelo responsável indicado na abertura da conta. Documentos necessários para a abertura de conta: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda. Para titular menor de 16 anos e idade completos, não emancipados, é obrigatória a comprovação da existência de relação de emprego, do qual tem a economia própria, mediante exibição da carteira de trabalho, e portar cópia e original dos documentos RG e CPF e do comprovante de endereço. Se emancipado, além de cópia e original dos documentos RG e CPF e do comprovante de endereço, registro de nascimento com a averbação da emancipação conferida pelos pais. Para encerrar a conta, deve-se conferir se todos os cheques emitidos já foram debitados, bem como providenciar o cancelamento de débitos automáticos. Deve-se pedir o encerramento por escrito, entregando solicitação pessoalmente na agência onde se tem conta, em 2 vias protocoladas, uma das quais ficando em poder do cliente correntista. Contas de pessoas jurídicas. Contas de pessoas jurídicas são contas de sociedades, de associações, de empresas particulares, privadas e de empresas públicas. Documentação da pessoa jurídica. Primeiro, documento da Constituição e suas alterações posteriores, devidamente registrados no órgão competente. Segundo, comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ,
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, exclusivo das pessoas jurídicas. Terceiro, comprovante de endereço. Quarto, comprovante de faturamento dos últimos 12 meses, no caso das pessoas jurídicas com fins lucrativos. Quinto, ato de designação dos representantes, devidamente registrado no órgão competente, quando for o caso. Vejamos agora a documentação exigida para representantes e procuradores. Primeiro, CPF. Segundo, documento de identidade, RG ou equivalente. Terceiro, comprovante de residência. Quarto, procuração, se for o caso. Para condomínio em edifício, a conta será aberta por pessoa ou pessoas autorizadas para tal através de assembleia. Normalmente, o autorizado é o síndico do prédio. Na abertura, serão exigidos os documentos pessoais dessa pessoa e a ata ou cópia da assembleia realizada. Se houver procurador, também necessário será o original ou cópia autenticada do instrumento de procuração, particular ou pública. Os cheques serão assinados pelo autorizado ou síndico, ou, se for o caso, por seu procurador. A documentação para a abertura de conta é exigida de acordo com a natureza da empresa. Conta salário. A conta salário é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxos de recursos, destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A conta salário não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. Um benefício trazido pela conta salário é a possibilidade de o empregado transferir o seu salário para outra conta diferente daquela aberta pelo empregador, sem precisar pagar tarifa por isso. O empregado também pode optar pelo saque dos recursos da própria conta salário ou pela sua transferência para a conta de depósitos abertas no mesmo banco. Outro benefício é a isenção de algumas tarifas sobre essas contas. Sobre esse tipo de conta é vedada a cobrança de tarifa nas transferências dos recursos para outra instituição financeira, para crédito à conta de depósito de titularidade do beneficiário, conjunta ou não, desde que esses valores sejam transferidos pelo valor total creditado, admitida a dedução de parcelas de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil contratados na conta salário. Na transferência parcial do crédito para outra instituição financeira, pode ser cobrada tarifa, mesmo que seja uma só transferência. Se a transferência for para outra conta da mesma instituição financeira, é vedada a cobrança de tarifa nas transferências pelo valor total ou parcial dos créditos. Também não podem ser cobradas tarifas por: primeiro, fornecimento pelo cartão magnético, a não ser nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição financeira. Segundo, realização de até 5 saques por evento de crédito. Terceiro, acesso a pelo menos 2 consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa. Quarto, fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos 2 extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos 30 dias. Quinto, manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação. Direitos do correntista. O Banco Central dita, por meio de resoluções, qual deve ser o procedimento ético dos bancos com os seus clientes. As normas que os bancos devem obedecer no contrato de prestações de serviços. O Código de Defesa do Consumidor também assegura os direitos dos correntistas. Confira alguns deles. Primeiro, as agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança, quando for o caso. Segundo,
O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado ao público com 30 dias de antecedência. Terceiro, todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta corrente. Quarto, o banco não pode cobrar juros de mais de 12% sobre o uso do cheque especial. Os bancos não podem fornecer produtos e serviços que não foram solicitados pelo correntista. Se isso ocorrer, o cliente pode acionar os serviços de proteção ao consumidor. Isso acarretará pena de sanção administrativa, multa ao banco. Quinto, as instituições não podem fazer venda casada, isto é, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Sexto, o cliente tem assegurado o direito à liquidação antecipada de débitos, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros. O cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pode ser recebido diretamente na agência em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência para ser compensado e creditado na conta do correntista. Ao ser emitido, ele poderá ser descontado imediatamente. Formas de emissão. Ao portador. O cheque só pode ser emitido ao portador sem a indicação do beneficiário até o valor de R$100. Nominal. A partir de R$100, o emitente é obrigado a indicar o nome do beneficiário, pessoa ou empresa a quem está efetuando o pagamento. O cheque nominal só poderá ser pago pelo banco mediante identificação do beneficiário ou de pessoa por ele indicada no verso do cheque, endosso, ou ainda através do sistema de compensação, caso seja depositado. Cruzado. Tanto o cheque ao portador quanto o nominal podem ser cruzados, com a colocação de 2 traços paralelos em sentido diagonal na frente do documento. Nesse caso, só será pago através de depósito em conta corrente. Cheque administrativo. É o cheque emitido pelo próprio banco. Pode ser comprado pelo cliente em qualquer agência bancária. O banco o emite em nome de quem o cliente efetuará o pagamento. Cheque pré-datado. Pela lei, um cheque é pagável quando for apresentado ao banco, mesmo que tenha sido emitido com data posterior. Assim, se um cheque pré-datado for apresentado para pagamento antes do dia previsto, o banco terá de pagá-lo ou devolvê-lo por falta de fundos. Caso isso ocorra, o correntista poderá ser prejudicado. Cheque pré-datado só deve ser dado quando houver certeza de que o credor irá depositá-lo nas datas combinadas. Prazo de prescrição. O cheque prescreve 180 dias depois de sua apresentação, que deverá ser feita em 30 dias, se for na mesma praça em que foi emitido, ou em 60 dias, caso ocorra fora dela. Prazos de liberação de depósitos em cheques de outros bancos. Os cheques de outros bancos depositados na conta bancária do cliente são encaminhados ao Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, regulado pelo Banco Central e executado pelo Banco do Brasil, com a participação dos demais bancos. O prazo de liberação do valor dos cheques da praça é de 24 horas, se forem de valor igual ou superior a R$300, 48 horas, se forem de até R$ 299,99. Os prazos de liberação do valor de cheques e outras praças liquidados pela Compensação Nacional variam de 3 a 6 dias úteis. Preenchimento do cheque. Existem vários itens importantes que devem ser observados na hora de preencher um cheque. Se faltar qualquer um desses detalhes, os cheques não terão validade. Local e data em que se está preenchendo o cheque. Só pode ser descontado até 6 meses após a data preenchida. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.